Olá, bom dia! Vamos finalizar essa semana com o tema Renove a sua mente. Que o Senhor possa trabalhar no seu coração nesse finalzinho de semana aí de devocionais. Eu espero que ao longo da semana você tenha se enchido da presença do Senhor. Olá, ótimo dia para todos. Deus nos abençoe nessa sexta-feira. Chegamos no final da semana. Sim. Tivemos uma semana intensa de devocionais, né? Falando de Naamã, de Jacó, sobre simplicidade, sobre obediência. E vamos ver o que Deus quer renovar na nossa mente hoje. Então estamos nas 3 redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Você procura lá Comunhão e Adoração. Nós somos Márcio e Gisele, estamos aqui de segunda a sexta trazendo um pouco da palavra do Senhor para as nossas vidas. E aí a gente está num movimento de envolvimento, né? A gente quer conhecer as pessoas que estão assistindo as devocionais e a gente está pedindo para você comentar. Deus falou com você alguma coisa durante a devocional? Comenta, porque a gente quer interagir. Você tem um pedido de oração, uma bênção para compartilhar, fala de onde você é, enfim. A gente quer estar realmente mais próximo aí de você, então use os comentários para isso. Amém. Tá bom? Vamos então renovar a nossa mente? Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar. A frase é: às vezes Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. E aí o texto bíblico é de Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Vamos ler a palavra do Senhor? Então os israelitas partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Esse povo. Esse povo, eu achei que ele parece com quem, né? Parece com a gente, né? O povo aí tinha acabado de ser liberto do Egito, Deus estava provendo as coisas, estavam ali reclamando. Deus tinha feito vários milagres, né? Sim. E bem parecido com a gente, né? Então precisamos renovar nossa mente. Vamos ver aí a devocional de hoje. A gente pede a bênção, recebe a bênção e reclama da bênção. Jesus, vamos lá. Quando você compreende quem é Deus na sua vida, sua fé não é negociável. E as lutas e dificuldades defrontam com sua perseverança e confiança em Deus Pai. Diferentemente do povo que estava no deserto, que ao enfrentar circunstâncias contrárias, tudo o que fez foi murmurar até chegar ao ponto de perder a promessa. Moisés tinha a missão de libertar o povo da escravidão egípcia e conduzi-lo à terra prometida, mas se deparou com um desafio além da libertação física, a transformação da mentalidade do povo. Apesar de fisicamente libertos do Egito, a mentalidade presa na escravidão os impediu de acessar a promessa. Assim como o povo no deserto, muitas vezes, após superarmos desafios, mantemos uma mentalidade presa a situações do passado, limitando nosso progresso. Escolher romper com circunstâncias adversas não é suficiente. É necessário mudar os hábitos, comportamentos e, acima de tudo, a mentalidade. Superar obstáculos perde o significado se a mente permanece ancorada no passado ou no pecado. Somos desafiados a nos arrepender, mudar nossa mentalidade e abraçar uma nova vida para verdadeiramente alcançarmos nosso destino. A transformação não está apenas na libertação física, mas na renovação completa da nossa maneira de pensar, a agir e a encarar o futuro. Deixe para trás os antigos hábitos, não permita que a velha mentalidade prenda você no pecado, porque Deus Pai deseja conduzi-lo em direção à promessa. Então, renove a sua mente. É muito legal a gente lembrar e perceber para que a gente não cometa os mesmos erros.
O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. Eles ainda estavam presos àquela vivência lá atrás, apesar de ser uma vivência ruim. Eles eram escravos. Não é que eles só moravam no Egito e queriam morar na Terra Prometida. Não, eles foram escravizados. Se você ler a palavra, você vai entender que como que o povo foi parar no Egito, né, através de José, e depois passaram-se os anos, veio um rei que não conhecia José depois que José morreu, não conhecia José, não conhecia a história, e começou a querer saber por que aquele povo tão grande estava lá na terra dele. Vamos aproveitar esse povo, vamos escravizar esse povo. Então eles eram escravos. Tinham a promessa de uma terra para eles, foram libertos para caminhar na direção dessa promessa, mas estavam presos às panelas de carne que tinham no Egito, né? A uma liberdade que não tinham, mas que eles achavam que tinham por causa dos problemas enfrentados no deserto. Então renove sua mente. Não adianta você querer mudar fisicamente de um lugar para o outro, ou mudar fisicamente de uma igreja para outra, ou mudar fisicamente de um ambiente de trabalho para o outro. É renovar a sua mente, é mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E assim, eu falei rapidinho no início, isso me toca muito. Muitas vezes pedimos bênçãos, né? Aquele povo esperava a libertação. Deus age, Deus faz, e a gente esquece do que Deus fez e começa a murmurar, a reclamar da bênção que o Senhor nos deu. Ei, mulher, quantas vezes você orou por um marido e hoje você só sabe reclamar do seu esposo? Quantas vezes você orou por uma esposa e hoje você só sabe reclamar da sua esposa? Pare, mude a sua mente, mude o seu comportamento, mude a sua forma de ver. E mais profundo, não fique preso a erros do passado, a pecados do passado. Renove a sua mente e viva o novo de Deus. Amém. Como você disse, né? A gente não precisa errar, porque a gente tem um exemplo desse Sim. povo que errou e eles foram punidos por Deus, Sim, né? sim. Então Deus está dando um alerta, renove a sua mente, né? Porque aquele povo, eles tinham um destino que era a terra prometida. E mesmo nesse ínter aí, Deus estava provando e dando milagres diariamente, Sim. né? Só que, como Moisés disse, o Egito nunca tinha saído deles, né? Então eles foram punidos e aquela geração toda ali não entrou na terra prometida, né? Sim. Então precisamos mudar a nossa mente, precisamos entender os direcionamentos que o Senhor está nos dando, né? E entender que Ele está fazendo os milagres e a gente precisa buscar essa mente no Senhor. Não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes largar o Egito não é fácil. De repente é um Egito melhor um pouquinho, né? Agrada muito a nossa carne, né? E Deus está te convidando hoje a trocar isso, tirar o Egito do seu contexto, né? Mudando a sua mente e vendo o que Deus está fazendo diariamente aí na sua vida, né? Sim. E aí volto na frase, né? Às vezes Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer usar as circunstâncias para mudar você. Então aquele povo no meio do deserto... Deus foi dando tempo ali, né? Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, o povo não mudou, 40 anos não mudou e aí recebeu uma punição do Senhor. Difícil, não é? Mas o Senhor, Ele vai sempre trabalhar conosco, trabalhar em nós. Então é aquilo que você bem lembrou, né? O esperto aprende com os erros dos outros. A Bíblia ela é muito viva, né? O texto hoje ele é basicamente bíblico, né? Ele nos ensina através da Bíblia. Então a Bíblia ela é viva. Você não precisa errar. Você não precisa desobedecer a Deus, porque você já viu que um povo fez isso e se deu mal, né? Sim, sim. E a gente não passa pano aqui, não. A gente fala mesmo que Deus pune. Deus, ele é um Deus amoroso, mas é um Deus de juízo, de justiça, né? E aquele povo foi desobediente e estavam reclamando de Deus, né? O versículo fala:
Mas o povo se tornou impaciente do caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Os dois que libertaram o povo Sim. de uma escravidão enorme lá no Egito, né? E a gente também faz isso, né? Por isso que eu falei no início que conheço alguém que é assim. Gente, vamos mudar a nossa mente, vamos nos libertar das coisas que nos amarram, que nos impedem de receber a nossa terra prometida. Vamos aprender com os erros dos outros, vamos ensinar as pessoas a não errarem, vamos ler a palavra do Senhor, que ela é a nossa regra, nosso manual, né? De vida e conduta. E é isso aí. E vamos orar. Vamos orar, porque só o Senhor pode fazer essa transformação na nossa mente, né? Romanos já fala isso, né? Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Lembra? Isso já virou um ditado popular, né? Que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita. Mas você está experimentando ela ou você está só falando? Como que você experimenta a vontade? Mas também aprendemos que a vontade de Deus é justa, né? E soberano nas suas decisões. A hora que ele bate o martelo, não tem mais Sobrou volta. até para Moisés, né? Tadinho, verdade. Mas que você renove a sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, faça uma cirurgia na nossa mente, renove a nossa mente, renove o nosso entendimento, que não sejamos como esse povo que saiu do Egito, mas estava preso às coisas do Egito. Nós queremos nos libertar daquilo que um dia nos escravizou, nós queremos nos libertar e realmente deixar para trás. Nos ajude a entender que as circunstâncias são para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E põe guarda, como diz o salmista, Senhor, põe guarda na nossa boca quando formos murmurar. Não nos permita murmurar, reclamar da situação, reclamar do Senhor. Pelo contrário, que possamos ver a obra que o Senhor está fazendo através dessa situação. Nos amadureça. Amadurecer não é fácil, dói, mas nós precisamos sair do leitinho espiritual e nos alimentar como homens e mulheres adultos no Senhor. Então, nos amadureça nessa manhã, fale conosco e que possamos exercitar a renovação da nossa mente em Cristo Jesus. É a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Tem como não lembrar, né? Renova-me, Senhor Jesus. Aquela parte, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, né? Necessita tirar o Egito aí das nossas vidas. Isso. Tenha coragem, renove a sua mente, viva o renovo do Senhor. Boa semana, bom final de semana, Deus te abençoe, faça algo diferente com a sua família e a gente se vê segunda-feira que vem. Ótimo final de semana para todos e um ótimo dia ainda de sexta-feira na presença do Senhor. Beijo, gente.